Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus no seu coração aí. Da parte de Deus, abra sua mente e o seu coração e deixa a palavra de Deus fluir em seu coração. Nesse dia que se chama hoje, é gratificante nós estar na presença do nosso Criador e dizer, Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa dádiva que o Senhor tem nos permitido a viver. Devemos ser gratos por cada dia, por cada amanhecer, por cada anoitecer, por cada entardecer. Devemos ser gratos a Deus por tudo. Gênesis capítulo 30, versículo 1 a seguir. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bilhá, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bilhá, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bilhá e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha voz. E me deu filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bilhá, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia, vem uma tuba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Aser. E foi Rúben no dia da cega do trigo e achou mandragoras no campo e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia, ora, dar-me das mandragoras do teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que haja tomado o meu marido. Tomarás também as madrugadas do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas madrugadas de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as madrugadas
de meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Isacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Dina. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentou outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graças a teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determinar-me o teu salário que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim, e aumentou antes uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa. E disse-lhe ele: que te darei? Então disse-lhe Jacó: nada me darás, tomarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizer de isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os sapicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado entre os cordeiros, e o que é malhado e sapicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e morenos, entre os cordeiros, se-me-á por furto. Então disse Labão: tomarás que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e tudo o moreno entre os cordeiros, e deu
nas mãos entre os cordeiros e deu nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. Jacó apacentava o rebanho dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó várias verdes de alamos e de aveleiras e de cantaneiras e descascou nela riscas brancas, descobrindo a brancura que não varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos campos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e concederam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as varas do rebanho para os listrados, e todos morenos entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho a porte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedeu que, cada vez que concebia as ovelhas fortes punhas, Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos campos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs assim. As fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Glorificado seja Deus, meus amados. Linda mensagem. Mensagem essa que fala, já começa falando do vendo, pois Raquel, que não dava filhos. Já começa falando que Raquel não dava filhos. E de repentemente, Raquel pega a serva e dá para Jacó para que tenha filho. Também Léia concebe filhos, mas a um certo tempo Léia cessa de conceber filho. E de repente toma uma serva também e dá para Jacó. De repentemente essa serva começa a dar filhos também. Novamente Léia começa a dar filhos. E de repentemente o Senhor toca na madre de Raquel e concebe a ela um filho. Glorificado seja Deus. Tudo é no tempo determinado por Ele. Raquel, angustiada, talvez naquele momento, porque não era mãe biológica, e de repentemente o Senhor abre a madre dela e ela vai e concebe um filho. Para a honra e a glória do nosso Deus. Porque no tempo de Deus não importa a idade, não importa nada. O Senhor chega com a bênção no tempo dele. Porque ele sabe quanto vale para ele e para nós. Para que nós possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nos dar. No tempo de Deus, tudo se concretiza. No tempo de Deus, tudo acontece. De repentemente, ela reclama.
Raquel reclama a Jacó por não ter filho. Jacó pergunta: estou eu no lugar de Deus? Jacó responde para ela: estou eu no lugar de Deus por tu não me dar filhos? Porque tudo há um tempo determinado por Deus. E no tempo certo ela foi lá e o Senhor concebeu e ela deu à luz a um filho. Glorificado seja Deus. Labão faz um novo pacto com Jacó. Esse pacto que Labão faz com Jacó é porque Jacó queria ir embora para as terras dele. Ele perguntou quanto, pediu o salário dele por ter trabalhado para ele. E de repente Labão disse que não, que fazia um pacto. E ele separou todos os novilhos, ovelhas, todos cabritos, tudo que era malhado, tudo que era salpiscado, tudo que era moreno, ele sapicou, ele separou para que quando frutificasse, estava ali um tanto para Jacó e outro tanto para Labão. Meus amados, nessa mensagem nós vemos o quanto a palavra quer nos dizer. O que a palavra quer nos dizer? Ouça o que fala essa mensagem. Um ponto referente lá no versículo 18. A declaração de Leia, no sentido de Deus a ter recompensado por ela ceder a Jacó a sua serva, expressa os seus próprios sentimentos a respeito do caso e não os de Deus. A narrativa aqui simplesmente registrar o que Leia disse. Deus tolerou essa situação por algum tempo e agiu através do tipo de casamento que Jacó construiu. Olha, meus amados, aí ela achava que tinha feito, que Deus estava fazendo a vontade dela. Mas não, Deus apenas deixou as coisas acontecer da forma que ele sabia o que estava fazendo. Deus sabe de todas as coisas. Não cabe a mim, não cabe a você dizer o que Deus tem que fazer, não. Ele sabe de todas as coisas. Se acontece algo que está nos nossos planos, é porque os planos de Deus é maior do que os nossos. E não porque nós queremos que as coisas dê certo, não, mas porque Deus permitiu que as coisas acontecessem da forma dela. Lá no versículo 39, a palavra vai dizer, um ponto referente. O que causou a alteração no processo da procriação dos rebanhos não foram as varas, mas a intervenção divina. Jacó reconheceu a obra de Deus na multiplicação dos seus rebanhos. Glorificado seja Deus. Por quê? Porque naquele momento, meus amados, naquele momento quando ele usou de boa fé em separar, ele não cobrou por trabalhar para Labão, mas ele foi e Labão fez a partilha, a separação dos animais salpiscados, dos animais malhados e dos animais morenos. E de repente aquele homem, Jacó, começa a ver a multiplicação. Por quê? Porque ali estava a mão de Deus, vendo que naquele momento ele teria sido justo para com o trabalho dele. Deus estava sendo justo pelo que ele trabalhou incansavelmente.
para que aquele rebanho frutificasse, para que a terra do seu tio frutificasse, para que o gado do seu tio multiplicasse, para que tudo multiplicasse através dos cuidados dele. Deus faz assim nas nossas vidas, meus amados. Quando nós fazemos algo para Deus, Ele vem e nos recompensa. Mas tudo que nós fizer para Deus, que nós faça para Deus e não fale para ninguém, eu estou fazendo isso. Não se engrandeça, não. Diminua. Quando você estiver fazendo algo para Deus, se diminua, para que Deus cresça em você. Tudo que eu faço, tudo que eu falo para a honra e a glória do meu Deus. Cada dia que eu trago essa mensagem aqui, que eu trago a leiturinha dessa palavra, eu trago para a honra e a glória do meu Deus. Porque essa é a vontade dele. Que nós vá e evangelize. Esse é o ID de Jesus. Levar a mensagem. E aqui hoje, em Gênesis, capítulo 30, nós vemos a história de Rebeca e Leia e suas servas e Jacó. Meus amados, linda mensagem, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E que cada dia Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar. E que cada dia Deus em Cristo Jesus possa multiplicar tudo aquilo que o Senhor te deu para você cuidar. Que seja animais, que seja casa, que seja no seu trabalho. Todas as responsabilidades que o Senhor te entregou para você cuidar, cuide com amor. A sua família, foi Deus quem te deu para você cuidar. A sua casa, o seu trabalho. Tudo foi Deus que te deu para você cuidar. O seu carro, a sua moto. Tudo foi Deus que te deu. Então cuide bem da sua família. Porque esse é um bem precioso a qual nós temos. Que Deus possa abençoar a cada um. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus Pai, Deus poderoso. Deus, na tua presença eu me encontro para agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem me feito, por tudo que o Senhor tem me proporcionado. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas o Senhor não tem deixado faltar o necessário. Isso é o importante, que o Senhor tem cumprido com o necessário na minha vida e eu sou grato a Ele todos os dias, porque Ele tem me sustentado com o necessário. Às vezes você pode dizer, mas irmão, você está acomodado só com isso? Não estou acomodado. Tudo, a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado por Deus e no tempo certo Ele sabe. Se o Senhor está permitindo essa situação na minha vida, é porque Ele sabe o que está fazendo. Se amanhã o Senhor me abençoar, se hoje mesmo o Senhor me abençoar e multiplicar o que eu tenho, eu glorifico ao meu Deus. Mas se Ele não multiplicar, eu glorifico também. Porque só de eu estar vivo é a maneira de eu agradecer a Deus. Trazendo essa mensagem até você. E louvando e glorificando a Deus, indo para a casa do Senhor. Isso é maravilhoso, meus amados. Não tem preço eu acordar pela manhã e saber que o Senhor me concedeu mais um dia de vida. Eu tenho a liberdade de ir no centro da cidade, de ir na cidade vizinha, de ajudar um amigo, de sair, conversar com o vizinho, dizer que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Isso é muito bom, meus amados. Você não sabe o preço que isso é para mim. Isso é gratificante, isso é maravilhoso. Eu glorifico ao meu Deus. Sabe por quê? Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei do mar de lama, do charco de lodo que o Senhor me tirou. Por isso eu sou grato a Ele. Apenas se eu tiver só a minha vida, é motivo de eu agradecer ao meu Deus. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus Pai poderoso, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega, Pai, no lado dos idosos, chega nas casas de apoio, chega no hospital do câncer, hospital infantil, chega, meu Pai, nos prontos-socorros, onde tem pessoas enfermas, chega, Pai, na casa que tem luto, fortalecendo aquelas pessoas enlutadas, chega, Pai querido, na minha vizinhança, abençoando todos eles, abençoa os meus vizinhos, cura, liberta e salva todos eles para que eles possam glorificar a Deus
agora e para todo o sempre. Amém. E graças a Deus.